Anne, tá dando capim na palheta no meu processo de recrutamento e seleção no uso do perfil comportamental. Foi exatamente isso que eu ouvi recentemente de um cliente. E com outras palavras, eu tenho ouvido frequentemente isso de muitos alunos que atuam no processo de recrutamento e seleção e de muitos dos nossos clientes quando a gente chega lá para fazer ali geralmente alguns processos seletivos e a gente encontra outros em andamento. Geralmente as meninas chegam para mim: nossa, Anne, como vem tanta gente fora do perfil, a gente olha alguns testes aqui, nada a ver o resultado. Nossa, o pessoal mente muito, Anne, não tem condições. Quando vem aqui na outra fase, a gente vê que não tem nada a ver. Nossa, isso é um custo muito alto para a empresa. Como é que a gente resolve esse problema, Anne? Acontece isso na sua empresa? Possivelmente sim, hein? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre o capim na palheta no seu processo de recrutamento e seleção, para que você entenda como usar de forma assertiva o teste de perfil comportamental no seu processo de recrutamento e seleção. Então, vamos lá. O que é comum hoje no mercado? A gente vem aí com uma onda de crescimento, a gente está o tempo todo com novas tecnologias e qualquer empresa que tenha um determinado número de funcionários, é muito mais prático para ela automatizar todo esse processo. Então, no mercado a gente tem aí diversos sistemas de gestão, não vou citar nomes aqui, mas esses sistemas de gestão, eles fazem o quê? São os famosos robôs. Então, você tem aquele processo todo robotizado. E muitas vezes, quando chega nessas fases, a pessoa vai resolvendo o teste, a pessoa resolve o perfil, ou seja, durante todo esse percurso da pessoa, nesse processo, ela não fala com ninguém. Você literalmente entra lá, se inscreve na vaga, normalmente já de cara, já preenche o teste de perfil e aí depois que você vai passando para as outras etapas, algumas empresas meio que invertem, botam ali na terceira, enfim, vai de empresa para empresa. E aí, quando você vai analisar o teste, o que você faz? Você gera o resultado e você vai ler. Gente, processo seletivo, leitura de textual não serve para nada. Nada! Analista de perfil comportamental em processo de recrutamento e seleção precisa analisar números. Números. E se você usa um teste que te traz só textual, eu sinto muito. Sabe por quê? Porque processo seletivo, se ele está sendo feito de forma assertiva, você vai ter ali 5 finalistas. Esses 5 finalistas têm o mesmo perfil. Mesmo perfil. Então, se você está buscando um perfil mais técnico, possivelmente um AP, aquelas 5 pessoas vão ser AP. E aí? Como é que você decide? Percebe? Então, o processo seletivo correto, ele vai ter os perfis iguais no final. E se você realmente não sabe analisar o viés comportamental, você não sabe analisar o teste de perfil na sua profundidade, o teste de perfil não está te servindo para muita coisa, não. Você vai continuar selecionando errado. Por quê? Quanto mais informações a gente tem no teste de perfil, no recrutamento e seleção, melhor. Mas você precisa saber como analisar, ok? Então, por que a gente analisa número? Porque naqueles finalistas ali, você tem 5 pessoas com histórias diferentes, com criação diferente, tudo ao redor do crescimento, do desenvolvimento dela, da criação dela, foram em ambientes diferentes. Então, você tem ali 5 finalistas, 5 pessoas completamente diferentes, perfis parecidos, essência a mesma. Mas, quais características realmente daquele perfil cada um tem? E qual é a intensidade? E como isso se conecta com a vaga que você está buscando? Percebe? Então, são muitos detalhes. Por isso que o nome é analista comportamental, porque a gente vai ser preciso, com qualidade, analisando os detalhes. Mas vamos voltar lá para o problema inicial? Qual é o problema, Anne, desse processo ser robotizado? O principal é que não tem contato nenhum com o humano para que oriente realmente aquela pessoa naquele processo. Então, olha só como é diferente. Se você tem um processo que é muito grandioso, de muitas vagas, com cargos, vamos dizer assim, com cargos mais de base, ok, você recrutar através do sistema.
Mas se você tem cargos mais estratégicos, eu diria que dependendo do alcance, dependendo do nível de importância desse cargo, eu diria que antes de aplicar realmente um teste que valide esse perfil, é interessante que você faça um processo diferente, não robotizado. Olha só como a gente faz. Quando é cargo mais estratégico dentro das empresas, as empresas contratam a gente, né? Eu vou lá fazer todo esse mapeamento, eu procuro entender quem é o gestor, qual é a vaga, quais as características técnicas, principalmente as comportamentais dessa vaga, as características organizacionais, para eu entender. E aí eu preciso avaliar o ambiente onde essa pessoa vai ficar, porque tudo isso a gente vai levar em consideração na hora que a gente estiver analisando o teste de perfil. E a gente só tem essas informações assim muito perfeitinhas se a gente estiver usando o Profiler, óbvio. Então a gente pergunta tudo antes, tudo. Eu preciso entender tudo dessa vaga em detalhes para poder eu entender qual é a intensidade. Então eu bato papo com esse gestor, com o líder, entendo as características, observo ali quem já executa, vejo quem é o melhor perfil para executar aquela atividade, se ele já tem alguém ali que executa bem essas funções. E assim a gente vai montando o perfil e a intensidade para aquela vaga. Eu vou validando muitas vezes o que ele já tem. E a tendência é que os líderes, às vezes, quando eles vão ali na ferramenta, quando eu coloco eles na frente da ferramenta para eles me dizerem mais ou menos a intensidade e a gente desenhar o perfil, eles começam a colocar tudo. Então, ao mesmo tempo que eles querem uma pessoa super comunicativa, eles querem alguém com atenção a detalhes. Eles querem alguém com precisão. Aí não dá, né? Ao mesmo tempo que eles querem uma pessoa super entusiasmada, eles pedem ali uma análise crítica. Não dá. Entendeu? Então, assim, isso me fala muito sobre intensidade. Então, eu não quero um comunicador intenso, mas eu não quero um analista intenso. Então, o que eu busco? Talvez eu esteja buscando um perfil determinado, porém equalizado. Percebe? Que é um equilíbrio entre os perfis. Então, tudo isso a gente vai determinar junto com o líder. E como que a gente faz? Depois que a gente sabe de tudo isso, antes de a gente entrar com a etapa da avaliação comportamental, eu bato um papo com toda essa galera. Exatamente. Eu explico por que elas estão respondendo o teste, qual o motivo, o que elas ganham e principalmente os benefícios que ela vai ter por estar respondendo de forma sincera, de forma intuitiva o teste. Por quê? Porque o maior beneficiado realmente é a pessoa. Então é isso que a gente tem que vender para a pessoa. Quais são os benefícios que ela vai ganhar por ela estar respondendo? Então eu deixo muito claro por quê. Porque imagina, as pessoas que estão fazendo processo seletivo, elas participam de vários processos. E aí durante uma semana aquela pessoa já respondeu 5 testes de perfil. Então ela tá de saco cheio desse negócio de teste de perfil. Percebe? Então você precisa ter empatia e se colocar no lugar desse profissional. E muitas vezes ninguém explica por que ela está respondendo, qual é o objetivo. Muitas vezes ela nunca nem recebeu o resultado. E às vezes ela tem na cabeça que o que faz ela não passar nos processos seletivos é justamente esse tal desse teste. Então ela começa a mentir, ela começa a marcar ali, teste atrás de teste. Ela começa a responder muitas vezes o que você está buscando na vaga. Então, até nisso a gente tem que ter atenção. Então, são muitos detalhes. Então, esse contato inicial de explicar o porquê, nossa, porque é importante para a gente entender o teu perfil, para que, dependendo da vaga que a gente tenha na empresa aqui, a gente te coloque no melhor ambiente de acordo com o seu perfil, para que você se sinta bem, para que as tarefas que a gente vai colocar para você sejam de acordo com o teu perfil e elas não te exigem, não te desgastem no dia a dia, acabando, minando a tua energia, te deixando assim num estado de estresse, te prejudicando como profissional. A gente quer que você seja feliz, que você se desenvolva, que você cresça, que você curta o ambiente. Então a gente precisa entender o que é importante para você e a gente entende isso através do seu perfil, ok? Então por isso você tem que ser muito sincero, muito intuitivo na sua resposta. Então a gente explica os pormenores do teste, a gente explica que quando a pessoa começa a mentir, começa a querer marcar a característica que ela acha que a gente quer, não adianta, porque o teste avisa isso pra gente. E mais na frente a gente vai fazer todas as validações. Então, para que mentir agora? Muitas vezes isso vai desclassificar você. Então, a gente acaba passando a importância do porquê ele tem que ser mais intuitivo e sincero na sua resposta. Faz sentido para você? Não é diferente o processo?
Então, esse bate-papo inicial, com todas essas orientações importantes e os benefícios, fazem toda a diferença para que você tenha resultados mais assertivos no seu processo seletivo. E outro ponto importante é com relação às orientações prévias, que são super importantes antes de responder um teste de perfil. Quando aquela pessoa que está passando pelo processo, ela se inscreve, você não sabe o horário que ela está fazendo. Então, imagina que ela está se inscrevendo para uma vaga à noite, o horário que ela chegou em casa, está insatisfeita com o trabalho atual, vai procurar emprego e aí alguns sites de pesquisa de vagas. E aí ela localizou a vaga à noite e começa a preencher o processo à noite. E aí ela chega para responder o teste de perfil comportamental, cansada, estressada, cérebro completamente cansado. 10 horas da noite ela vai responder aquele teste de perfil. Com certeza absoluta, aquele resultado não será assertivo. Por quê, Anne? Porque teste de perfil não é para ser respondido à noite, criatura. Sabe por quê? Porque o teu cérebro ele tem um número limitado de decisões. Então, desde a hora que você acorda, quando você pega o celular para olhar o seu Zap, para olhar o seu Instagram, sei lá o quê, fica lá vendo o videozinho, olhando as mensagens, tudo isso são decisões. E com o passar do dia, a gente toma muitas decisões. Seja ir até o bebedouro pegar uma água, seja ir até o café buscar um café, seja tomar uma decisão mais importante, menos importante. Tudo são decisões. E quanto mais decisões você toma no seu dia a dia, mais o seu cérebro vai ficando cansado. E dessa forma você vai ficando menos intuitivo. Agora, talvez você não encontre esse estudo se você for procurar no Google, mas antes, faz um tempinho atrás, eu li um estudo sobre isso, sobre o cansaço do cérebro. Inclusive, era com relação a juízes realmente, de processos. E aí, nesse estudo, foi comprovado que muitos casos importantes, eles foram julgados de forma errônea. Os juízes, eles condenavam mais de forma errada pessoas inocentes em processos que eles faziam julgamentos mais no final da tarde ou mais no início da noite. Então, isso foi comprovado nesse estudo que baseou-se exatamente nisso, no cansaço e no poder que o nosso cérebro tem de tomar decisões mais assertivas ou não. Então, esse estudo ele traz muito pra gente de como isso acontece quando a gente vai responder um teste de perfil. Então, a gente sempre dá as orientações. Quando você for responder o teste, não responda o teste à noite ou no final da tarde, quando o seu cérebro já estiver mais cansado. Se foi um dia estressante para você, não responde naquele dia. Você tem que estar bem, você tem que estar focado, você não pode ser interrompido. Quando você começar, você tem que terminar, porque qualquer interrupção que a pessoa tenha, ela perde a intuição. E aí o resultado já deixa de ser assertivo. Então, se você não tem todas essas orientações muito bem reforçadas, a probabilidade do resultado não ser assertivo é muito grande. Percebe? Que são muitos detalhes. Então, não adianta nada você ter um sistema fodástico aí, pagar um custo alto todo mês para que ele não seja assertivo, porque ele tem vários gaps, vários prós e contras com relação a isso no processo seletivo. E cá entre nós, o que eu mais vejo dentro das empresas são pessoas que atuam com recrutamento e seleção e ainda não dominam o viés comportamental para analisar todas as etapas do processo seletivo, observando a questão comportamental. Acredite, desde a hora que você pega o currículo dessa pessoa, você já tem como analisar comportamento. Quando você agendou uma entrevista, dependendo de como essa pessoa chegou, reagiu, você já tem como avaliar comportamento. E teste de perfil não é parâmetro de contratação. Teste de perfil para tudo e escuta o que eu tô falando, hein? Para de passear por aí, de enrolar, foca aqui em mim. Teste de perfil não define contratação. O teste de perfil é uma etapa para você validar que aquela pessoa está no perfil, analisar, levar ali aquelas pessoas que vão para um possível processo final ali. E ele vai servir para que você valide isso nas próximas etapas, para que você faça perguntas, para que você leve essa pessoa para os testes, para as dinâmicas, dependendo do que seja a vaga, o que você vai facilitar. Reforço aqui, não vai aplicar teste de matemática
para uma vaga que não tem nada a ver. A pessoa vai fazer conta no manual? Não vai, filho. Para que você está julgando isso aí? Ela vai usar computador? Coloca ela para fazer as contas no Excel. Ela vai usar um programa específico? Você pediu conhecimento nesse programa? Coloca ela para fazer os cálculos lá. Ninguém vai fazer folha de pagamento na mão, não. Pelo menos eu acredito que ninguém esteja, né, filho? Pelo menos um Excelzinho na sua empresa tem que ter. Né? Então, não faz sentido nenhum você estar condenando e você estar dispensando as pessoas porque elas não fazem conta de matemática. Ninguém mais faz, gente. A gente fez isso da 4ª série, 5ª série. Se você está contratando uma pessoa aí de 30, 40, putz, tem muita gente que vai vir no processo seletivo que não sabe fazer uma conta simples. Mas não é porque ela é uma pessoa burra e ignorante, não. Às vezes é o melhor cara para fazer matemática financeira da sua vida. Vai por mim! Eu tenho formação de economista e se você for pedir para eu fazer determinada conta, talvez eu não saiba. Mas eu tirei 10 em todas as minhas matérias de matemática financeira, sem manusear a calculadora financeira muito bem até hoje. Estatística, eu gabaritava tudo. Então, eu era muito boa nessas matérias. Percebe? Então, isso não define. Então, a gente vai usar o teste para quê? Como parâmetro para validação das etapas posteriores. Entrevista por competências, dinâmicas, jogos, testes técnicos, ok? E todas essas etapas, a gente está validando as características técnicas e comportamentais que a gente está buscando para essa vaga. Então, percebe? Você precisa entender de perfil comportamental, você precisa entender a essência dos perfis, porque senão não vai adiantar nada você ter um processo de 12 etapas se na essência você não sabe validar. Você está indo muito no robô, muito no automático, com aquela fichinha onde você vai marcando mais, menos, mais intensivo, menos. Não é assim. Isso não é efetivo, ok? Então, fica atento a todos esses detalhes. Recrutamento e seleção é apaixonante, mas tem muitos detalhes e tudo parte da questão de entender de perfil comportamental para que você consiga observando e validando tudo aquilo que você realmente precisa para a sua vaga ao longo de todas as etapas do processo seletivo. Faz sentido para você? Tá dando capim na palheta também aí no seu processo? Você quer ajuda? Você quer dicas? Se você precisar aí de alguém para fazer os seus recrutamentos seletivos aí de vagas, principalmente estratégicas, se você quer que eu ensine a tua equipe aí a fazer esse recrutamento de forma mais assertiva, olhando em detalhes esse processo seletivo com base no viés comportamental, entre em contato com a gente. O nosso telefone vai estar aqui na descrição. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o próximo índice do nosso perfil Profiler. Então acompanha, clica no sininho aí, acompanha aqui que a gente vai trazer muito mais novidade para você se aprofundar muito mais no que tange a análise de perfil comportamental e a gestão comportamental de forma geral. Então eu te vejo no próximo vídeo. Vamos!